Bom, então vamos lá. No último vídeo a gente definiu o que era mais ou menos um problema de busca e quais os cenários em que a gente teria que usar ele. Então hoje a gente vai definir aqui um início para dois principais meio que formas de buscar algo, formas de definir um problema de busca. E antes de mais nada é importante a gente definir quais são meio que as características de um algoritmo de busca. Então, sem enrolar mais, a gente tem quatro principais características, né? A gente tem o estado inicial, né, que é da onde a gente vai estar partindo a nossa busca. A gente tem as branches, que basicamente definem as ações que a gente pode executar a partir de um estado que a gente está para chegar em outro. Então, a gente estando em uma cidade, a gente pode seguir o caminho para a esquerda ou pode seguir o caminho para a direita, e isso vai levar a gente à terceira definição, que é basicamente o lugar onde você chega, que é chamado de node. E aí você pode, por exemplo, você chegou em uma cidade B, você pode seguir duas branches, né? A gente pode executar duas ações. Essas duas ações vão levar para novos lugares, que são lugares que a gente ainda não conhece, são os conhecidos como os nodes que ainda não foram expandidos. Então, existem quatro principais características em problemas de busca, né? O estado inicial, os lugares que a gente conheceu, os caminhos que a gente pode seguir a partir dos lugares que a gente conhece, que são as branches, e os lugares que a gente ainda não explorou. Então tem esses quatro principais lugares. Importante dizer que cada um desses lugares sempre tem um estado, né? Que, por exemplo, você para em um lugar, por exemplo, o estado poderia ser o, por exemplo, o estado poderia ser o nome da cidade. O parente poderia ser, né, a gente teria também um parente. O parente poderia ser a cidade de onde você veio. E a ação poderia ser a ação que você executou, a ação que você pode executar nesse lugar, né? Então você pode ir para outro lugar, ou você pode ficar nesse lugar, ou você pode ir para um terceiro lugar. E isso tudo tem também, esses nodes têm meio que um custo da ação que foi feita, né? Então, para você ir para um lugar, isso tem um custo de tempo, isso tem um custo de dinheiro. Então, essas são algumas das características que esses lugares têm. E aí a gente pode estruturar os problemas de busca de duas formas principalmente. A gente pode considerar que eles são, pode entender eles como uma árvore, ou então pode entender eles como um grafo. Numa árvore, a gente meio que cria uma relação de parentesco entre os lugares, né, entre os nodes. Então, a gente considera aqui, por exemplo, que o nosso estado inicial nessa imagem aqui seria essa bolinha com o número 40, e a gente meio que vai descendo na árvore e vai criando como se fosse um certo grau de parentesco. Então vamos supor que você está numa cidade A e você pode ir para a cidade B ou para a cidade C. Estando na cidade B, você pode ir para a cidade D ou para a cidade E. Estando na cidade C, você pode ir para a cidade F ou para a cidade G. E assim vai por diante, você vai desmembrando, mas percebe como sempre só existe uma relação de parentesco entre as bolinhas, entre os lugares, entre os nodes. Então, você meio que consegue rastrear, de certa forma, aqueles lugares que você já visitou. O que vai ser diferente no grafo, mas eu vou explicar melhor. Então, vamos ver como funciona um algoritmo de busca em uma árvore. Você começa colocando o seu lugar inicial no que a gente chama de fronteira. O seu algoritmo ele tem que ser responsável por fazer o quê? Ele tem que analisar inicialmente se existe alguma coisa na fronteira. Se não existir, ele tem que remover isso da fronteira. Se não existir nada na fronteira, na verdade tem que dizer que ocorreu uma falha, que está descrito aqui nessas linhas do código. Se tiver algo na fronteira, ele tem que remover esse elemento, né? Inicial, se tiver mais de um elemento, ele tem que remover um elemento. Verificar se esse elemento que ele removeu é o objetivo que a gente está procurando. Se não for o objetivo que a gente está procurando, ele tem que expandir a fronteira desse elemento que a gente olhou. Então, como que isso funcionaria? Inicialmente, aqui na bolinha 40, você coloca essa bolinha na fronteira e você inicia seu algoritmo. Você verifica se o que você está procurando, seu objetivo, está na bolinha 40. Se não tiver, você expande a bolinha. E aí você adiciona à fronteira os parentes, os filhos dessa bolinha, que seriam o número 30 e o número 50. Aí
você tira essas bolinhas foram adicionadas na fronteira, você tira uma delas e repete o mesmo processo. Vamos supor que a gente tira a bolinha número 30, expande ela, se ela não for o nosso objetivo, e aí adiciona a 25 e a 35 à fronteira também. Aí você em algum momento tira uma bolinha, você verifica que ela de fato é o objetivo. Quando você verifica que ela é o objetivo que você procura, o lugar que você procura, onde você queria chegar, você meio que faz o processo reverso. Se a gente saiu andando daqui, passou pelo 30 e chegou no 25, você tem que retornar como resultado da sua função o caminho reverso que você fez. Você tem que indicar para o seu usuário, o algoritmo tem que indicar para o seu usuário qual foi o caminho que ele fez para que ele encontrou a resposta. Então, basicamente, isso aqui é o que define uma árvore de busca, né? E aí, às vezes acontece da gente ter uma estrutura diferente, que é uma estrutura de grafo, quando existe meio que uma relação de interligação entre todos os lugares, você não tem muito claro o grau de parentesco de cada um dos lugares e estados, né? E aí você precisa adaptar o código que a gente usou para a árvore, só que não tem muita diferença. A única diferença que vai vir, que é realmente uma diferença um pouco, que é um incremento aqui no código, é justamente você ter um rastreio de quais lugares, né, quais nodes você já visitou. Então, a ideia continua sendo a mesma, mas a diferença é você adiciona uma lista para você controlar os estados que você já visitou, executa todo o mesmo, ainda tem a lógica de fronteira e tudo mais. E toda vez que você verificar que um lugar não é o seu objetivo, você adiciona ele como um lugar que você visitou, né, um estado que já foi alcançado, e faz todo o processo de expansão dele. E aí, né, eventualmente, você vai chegar na sua resposta também, e você vai conseguir saber como fazer o processo reverso também. É a mesma ideia da árvore de busca. Você fez todo o caminho, você não vai repetir caminhos desnecessários porque você já tem um controle dos lugares que você conhece. E aí, você, uma vez que você acha o seu objetivo, você só faz o processo reverso, o caminho reverso que você fez, e você vai entender como chegar naquele lugar, naquela resposta. A única diferença aqui para a estrutura de grafo, para a estrutura de árvore, é que você realmente precisa ter esse controle de quais lugares você já conhece ou não, para evitar que você continue expandindo, né, visitando lugares que você já visitou. Então, basicamente, essas são as duas formas que a gente pode meio que fazer o approach de um problema de busca. E aí a gente pode, né, avaliar se a nossa busca está sendo boa ou ruim com algumas métricas, né? A primeira delas é sobre a completude do nosso algoritmo, que basicamente significa dizer se ele vai ou não encontrar uma solução. Então isso é uma primeira característica que a gente tem que analisar. A segunda é entender se ela é ótima, ou seja, se significa que ela está minimizando o custo para chegar nessa solução. Então, se ela chegar nessa solução, ela é ótima, ou seja, ela está fazendo o melhor caminho. Então, essas são as duas primeiras características, talvez as duas mais importantes. Aí vem outras duas que são relacionadas à complexidade. A primeira é a complexidade de tempo. Quanto tempo demora para a gente encontrar uma resposta? E a segunda é quanto de processamento e espaço do meu computador eu preciso para chegar nessa resposta. Por exemplo, em uma busca de grafo, né, na estrutura de grafo, a gente precisa guardar todos os estados que a gente visitou. Então, obviamente, isso vai gastar mais memória do que uma árvore de busca, em que a gente não guarda isso. Mas pode ser que num grafo a gente chegue numa velocidade mais rápida do que numa estrutura de árvore. Pode ser, depende. Mas isso são todas características que a gente tem que estar analisando na hora de implementar esses algoritmos. Porque realmente elas impactam no resultado, e aí depende do resultado que você quer, do quão rápido, do quão ótimo você quer o seu resultado. Tudo isso vai afetando a forma e os algoritmos que você vai usar para encontrar a solução que você deseja para o seu problema. Então, basicamente é isso. No próximo vídeo a gente vai falar sobre busca sem informações e busca com informações.
que basicamente o que vai mudar é a gente acrescentar uma função de custo ou uma heurística em cima disso, ou não, mas isso é tópico do próximo vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado por aqui, gostado até aqui. Se tiverem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Um grande abraço e fui!